Olá, muito boa tarde. Estamos aqui no Amazonas Atual e mais um episódio 81, e hoje com um tema super interessante do mercado, muitas vezes desconhecido e muitas vezes tem muito curioso. Eu estava conversando aqui com o meu convidado e ele falou que só conhece esse mercado quem efetivamente está entranhado no meio dele, quem vive ele no dia a dia. A gente vai falar sobre o mercado de pesca esportiva que vem se desenvolvendo cada vez mais no nosso Amazonas. Eu quero agradecer essa audiência aqui no Amazonas Atual, que é o maior site de notícias, e a gente vai conversar desse mercado extremamente promissor.
Consideráveis aumentos de 48% em valor e de 20% em peso estão entre os principais resultados das exportações brasileiras da piscicultura nos 3 primeiros meses de 2024, comparação com o mesmo período de 2023. Foram 8,73 milhões movimentados no setor entre janeiro e março. O Amazonas, com sua vasta rede hidrográfica e biodiversidade, incomparável, destaca-se como um dos destinos mais procurados para a prática da pesca esportiva. A região combina aventura, conservação ambiental e desenvolvimento econômico, oferecendo aos pescadores uma experiência única e enriquecedora. Mais do que um passatempo, a pesca esportiva no Amazonas representa um modelo sustentável de utilização de recursos naturais, promovendo a economia local e a preservação da floresta. Embora o Amazonas tenha um enorme potencial, enfrenta desafios para se posicionar globalmente como um dos principais destinos da pesca esportiva. Dentre eles, promoção insuficiente, ou seja, há pouco investimento em marketing e divulgação para atrair pescadores de mercados internacionais. Concorrência de outros destinos como a Flórida nos Estados Unidos ou a Patagônia na Argentina. Tem maior visibilidade, infraestrutura consolidada e campanhas promocionais bem estruturadas. Para falar sobre esse assunto e muito mais, eu tenho a honra de receber aqui o senhor Jorge Gomes. E daqui a pouco vou apresentar que ele tem um potencial de negócio. Seu Jorge, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Que bom tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater um papo aqui e desvendar esse negócio sobre pesca esportiva. É um mercado assim muito interessante, né? E assim, eu diria o seguinte, que quem gosta da pesca está na pesca, né? Então, o que acontece? É um mercado que muitas vezes atrai pessoas que buscam, assim como eu, trabalhar, sobreviver, né, ganhar, né, ser remunerado naquilo que faria de graça, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu na pesca, eu antes de entrar na pesca, eu já organizava uma pescaria de graça, já olhava produto de graça, né? Eu não ganhava nada. Então, eu acho que é um mercado de muito entusiastas, né? A gente brinca que lá, por exemplo, eu tenho uma loja Sucuri, né? Vou falar dela já já. Tá. Vamos dar só um spoilerzinho? Eu vou virar aqui a Beleza. nossa ampulheta do tempo. E olha só, gente, foi só um spoiler, tá? Que a gente vai conversar desse mercado com um profundo conhecedor. Jorge Gomes, ele é economista de formação, possui MBA pelo IBMEC, trabalhou no Distrito Industrial de Manaus e depois migrou, né? Começou a empreender. Iniciou como franqueado da Casa do Pão de Queijo e em 2002 migrou para o segmento de pesca com a loja Sucuri, comércio de artigo de pesca. Hoje ele tem 22 funcionários e 3 unidades. Inaugurou recentemente uma loja no ramo náutico e é destaque como operador na área de turismo e pesca. Agora sim, seu Jorge, depois que eu lhe apresentei, e a Sucuri ela é referência hoje no mercado. Qual foi a principal motivação para o senhor abrir uma loja de pesca? O senhor já começou a falar que o senhor já fazia isso só por gostar. Só por gostar, exatamente. O objetivo da loja de pesca é interessante, porque o que acontece? Eu quis trazer para a gente aqui em Manaus coisas que a gente via lá fora e que não tinha, né? Só para você entender, hoje a Sucuri é uma referência até a nível de produto. Uhum. Existem produtos que não tem no Brasil e tem na Sucuri. Perfeito. Então, os pescadores que vêm pescar, tem em torno de 20 mil pescadores que estão vindo aqui todo o ano pescar, né? Entendi. Então, eles vêm para a loja da Sucuri buscando justamente o que a gente tem de diferente. Eu me lembro que a gente começou e todo mundo ia pescar. Aqui em Manaus tinha aquele negócio de pescar com as roupas mais velhas. Com a roupa velha, era calça jeans velha, era tudo velho. Aí o que acontece? Primeiro investimento meu, eu fui numa fábrica de roupa de pesca em São Paulo, um parceiro meu antigo. Eu fiz todo um enxoval com muita coisa dessa marca e trouxe para cá. Então, isso aí foi uma virada de chave na pesca aqui. Por quê? Porque os pescadores começaram a querer estarem bonitos, terem roupas confortáveis, com proteção UV, que é importante para não pegar sol, Ok. se proteger a orelha. Então, isso aí a gente fez, a gente tentou iniciar. O nosso objetivo foi esse. Outra coisa, a gente não tinha acesso a equipamentos de primeiríssima linha. Não estou falando de médio, estou falando de primeiríssimo. Primeiras coisas que eu fiz foi procurar fornecedores
marcas tops, né, Shimano, Daiwa, etc. E eu não trouxe o que tinha assim Comum. de entrada. Eu só trouxe o que tinha de melhor. Entendi. Então isso partiu de um conceito inicial que deu certo, porque a Sucuri hoje tem 22 anos, a gente começou com uma loja de 12 metros, hoje a gente tem duas unidades voltadas para a pesca e agora uma unidade voltada para a náutica, que tem a ver com o mercado da pesca. Então, foram estratégias que a gente usou para alavancar nosso negócio, que foi dando certo à medida que o tempo foi passando. O senhor acredita esse seu sucesso, essa sua... porque permanecer 22 anos de mercado já é um grande desafio. Principalmente nesse mercado brasileiro que nós temos, que é oscilante, esse varejo que todo dia tem uma novidade e outras coisas que não vale a pena a gente entrar no mérito, é a influência daqui, a influência de lá, a taxação, uma série de coisas. Mas só acredita que só ter escolhido um nicho de mercado e nivelar por cima foi o seu diferencial? Foi um dos diferenciais. Outro diferencial que eu destaco é o seguinte, era um mercado emergente. Por exemplo, há 22 anos atrás, eu acho que mal vinham 5 mil pescadores para cá fazer a pescaria aqui em Manaus, né? A pescaria do Tucunaré. Hoje esse número saltou em 22 anos, 20 anos, de 5 mil para 20 mil. Perfeito. Então, isso aí 400% alavancou. 4.000%. Praticamente isso aí fez parte do nosso crescimento. Perfeito. A gente cresceu junto com o segmento da pesca esportiva, né? Então, hoje, a gente tem vários investidores que já estão olhando com outros olhos a pesca esportiva, entendeu? Mas eu digo, para estar no mercado da pesca esportiva tem que gostar um pouco, porque se não gostar, não pode não ser um negócio tão bom quanto se imagina. Seu Jorge, essa sua percepção e visão, obviamente que tem um pouco a ver com a sua formação como economista, né? E como que o senhor enxerga o mercado de pesca atual e os próximos anos? Como que o senhor qual é o cenário que o senhor vive hoje e o que o senhor pensa para os próximos anos? Isso é interessante, né? Porque o mercado do pesca, vamos dizer que ele hoje tem 3 players, tá? Ele tem o players que são os operadores de barco, turismo e pesca, e as lojas, que são os investidores nos negócios de pesca. Você tem o setor público, que te dá uma infraestrutura, leis que protegem o tucunaré, etc. E você tem o que a gente estava falando de infraestrutura, né? Por exemplo, como eu falei para você antes, não tinha vaga em hotel em outubro e novembro, em determinados momentos. Não tinha vaga, gente. Então, a gente não está preparado para isso. Por exemplo, nós temos grandes players do mercado de operador de turismo de pesca investindo muito alto em operações de primeira linha, operações em que o custo, você tem pacotes de pesca entre R$5.000 e $8.000 por pessoa. Então, você tem operações para todos os gostos. Você tem operações desde de entrada até top, até operações de sei lá, 5 estrelas, né? Operações... Vai segmentando, né? De acordo com o investimento. Grandiosas. Então, o que acontece? Para essas pessoas continuarem investindo no mercado da pesca, aí entra o setor público. Por quê? Porque o setor público ele tem que nos dar garantias que esse mercado ainda dura muitos anos. Entendi. Como é que são as garantias? Primeiro foi a lei, né, que está fazendo um ano agora, eu acho que é 16 de dezembro, está fazendo um ano da Lei de Proteção do Tucunaré, que são 3 espécies. Isso foi uma coisa que a gente brigou bastante, a gente lutou por ela, tá? Existem algumas falhas na lei? Ainda existe, mas elas vão ser ajustadas Perfeito, vai ao longo regulando. do tempo, que é normal. Mas
o passo inicial já foi dado. Nós temos hoje vigente uma lei de proteção do tucunaré das 3 espécies mais cobiçadas, Perfeito. que é o pinima, o temensis e o vasoléria. Tu vai me perguntar, pô, mas o que é isso? Isso aí são as espécies de tucunaré que o pescador vem procurar. Ele vem aqui, Vem aqui atrás deles. para isso, né? Ele não vem atrás do monóculos, por exemplo, que é aquele tucunarézinho pequeno. Ele não vem atrás. Ele quer o troféu, ele quer o peixe grande. Ele quer o peixe de 10 quilos, 9 quilos, que 80 centímetros. 80 centímetros, 80 ap, isso é um termo muito normal no nosso negócio. Entendi. Eles vêm atrás disso, eles vêm atrás dessa paixão. Aí tu vai me perguntar, porra, mas como que o cara vem pegar o tucunaré, a paixão pega e solta depois? Aí a paixão é maior ainda. Bacana isso. Entendeu? Por quê? Porque ele vem, ele tira a foto do tucunaré. A maioria dos pescadores gostam da isca de superfície, que é aquela isca que você pega na flor da água. Você vê o ataque do tucunaré. O ataque do tucunaré ele é vibrante. Ele pula, ele salta, ele vai para um lado, vai para o outro, entendeu? Ele faz coisas inimagináveis, entendeu? A gente está pescando, um olha para o outro e fala, porra, o que é isso? Caiu um avião aqui. Coisas desse nível, entendeu? Entendi. Então, esse encanto do tucunaré é que a gente tem que preservar, entendeu? Então, a gente tem que preservar. Essa lei foi fundamental, né? A lei está fazendo aniversário agora de 1 ano. Ainda tem a parte de fiscalização para implantar, que a gente, infelizmente, ainda vê o tucunaré aí nos mercados. Alguns podem, outros não, né? Algumas espécies, mas a gente vê. Mas eu acho que isso aí, o poder público demorou para entender a necessidade. Para entender, e hoje ele entendeu. Hoje ele entendeu que o tucunaré é importante. A gente, por exemplo, tem uma cidade que é responsável por mais ou menos 10 mil pescadores. Uma cidade só do interior do Amazonas, ela é responsável por cerca de 10 mil pescadores. Que é a quantidade de emprego, né? Que é Barcelos, né? Hoje entrou agora lá, vai entrar, né, o Radinho, né, que é o prefeito de lá que ganhou. Ele é vibrante também com a pesca esportiva. Ele participou várias vezes de reuniões comigo, inclusive, com esse tema, né? Ele entende do assunto, sabe as nossas demandas, sabe o que... Por exemplo, a gente precisa lá em Barcelos de uma estrutura do aeroporto, de uma estrutura portuária para as pessoas entrarem no barco com conforto. Tem uma escada lá que não tem condições, entendeu? Que a gente entra. O flutuante também é ruim. Ou seja, entendeu? melhorar a infraestrutura para a gente ser um receptivo que efetivamente chame a atenção de quem vem aqui em busca dessa beleza. Gente, olha só que papo legal. E assim, o interessante é que o seu Jorge, ele vibra com o negócio. A gente percebe que, além de ser um empreendedor, ele é apaixonado pelo segmento de pesca. Seu Jorge, eu vou lhe convidar para tomar uma aguinha aqui, que é a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, que essa efetivamente mata a sede. Enquanto isso, eu quero falar com você que está do outro lado, falar com você do nosso parceiro aqui. Nós estamos no final de ano e está todo mundo aí se perguntando o que eu vou fazer para o meu colaborador, o que eu vou fazer para o meu parceiro comercial, como que eu vou poder conquistá-lo para mais um ano que se vem aqui, se aproxima 2025. Eu quero convidar você para que você possa, né, acionar lá www.edebrindes.com.br. E a Edebrindes, ela tem mais de 4 mil itens. Você tem itens de todos os gostos. Então você tem desde mochila, você tem squeeze, você tem copo térmico, você tem mochila, você tem caneta, você tem assim tudo que você imaginar, né? Tábua de carne, você tem aqui kit churrasco, toalhinha, tem aquele descanso para que você possa viajar no avião. Então, assim, são brindes muito legais que você só encontra na Edebrindes com a melhor qualidade. Então, www.edebrindes.com.br, vai lá no site da Edebrindes e contrata, que o momento é agora. E eu estou conversando aqui com o fundador da Sucuri Comércio de Pesca, e o seu Jorge, ele está trazendo para a gente toda uma experiência, né? Como que é esse segmento de pesca que muitas vezes a gente vê, e eu confesso para vocês, o que me chamou a atenção para nós convidarmos o seu Jorge Gomes? Foi exatamente a gente começar a ver,
eu não tenho conhecimento desse mercado, tenho alguns amigos que amam pescar e começaram a comentar, a gente começou a ver. E nós atendemos alguns clientes ali perto da loja dele, que tem ali no Veralves, e a gente vê aquele movimento pujante. Eu falei, gente, esse negócio é um mercado que a gente não tem dimensão. E aí nós convidamos o seu Jorge, que gentilmente nos atendeu e está falando sobre esse mercado de pesca. Seu Jorge, o senhor já falou aqui para a gente que precisa ser apaixonado por esse segmento, que ele tem algumas particularidades e que precisa ter esse trade envolvido, né? Desde o Estado legislando, né, trazendo a lei, precisa ter ali o operador, efetivamente, e precisa ter, mais do que isso, o cliente, que é o pescador que vem para cá. Deixa eu lhe perguntar, lá na sua loja, frequentemente, pelo menos a que a gente vê ali, e eu já passei também na do shopping, que a gente também vê um movimento grande, qual a nacionalidade que mais vem para cá em busca da pesca esportiva? Hoje, basicamente, a gente tem tipo 80% brasileiro. Tá? Brasileiro das regiões ali do Paraná, São Paulo, principalmente o interior de São Paulo, o Sul. Eventualmente tem alguém do Mato Grosso e do Nordeste. Tá? Ou seja, a gente atende o Brasil inteiro. Perfeito. Inclusive o pessoal do Pará e de Rondônia também. Né? Então, vamos lá. Argentino tem crescido muito. Muitos argentinos têm vindo pescar. Inclusive, a gente já fez amizade com alguns argentinos que têm grupos, são vários grupos, eles vão lá na loja, quer dizer, argentino tem crescido. Mas depois dos brasileiros, eu diria que ainda são os americanos, tá? E os americanos, eu digo o seguinte, a gente teve uma pessoa que foi precursor, junto com outros, aí junto com o Carlão do Amazon Clipper, junto com outros, que foi ele infelizmente faleceu, que é o Felipe Marcella, que tinha aquele hotel Rio Negro Lodge em Bacé. Okay. Tá? Ele vislumbrou esse mercado mesmo antes de mim, porque eu mesmo fui visitar ele em 2002. Quando eu comecei a sucuri, ele me convidou, ele foi lá na loja, me convidou e eu fui visitar o hotel dele. Então, e o hotel dele, só o hotel dele naquela época já trazia em torno de 800 a 1.000 americanos. Naquela época, nós estamos falando de 22 anos atrás, 20 anos. Entendeu? Então, ele foi o cara que realmente teve a visão de trazer as pessoas. Aí, o que acontece? Como ele fazia isso? Ele ia lá nos Estados Unidos, ele era americano, ele ia nas grandes feiras de lá. Okay. Que hoje, essas grandes feiras, tem players nossos aqui, operadores, que participam. Tá? Posso te dar uns 5 ou 6 que participam das feiras. Aí eles vendem o pacote nessas feiras, né? São feiras na costa leste, feiras na costa oeste dos Estados Unidos. Okay. Aí nós estamos falando aí de Dallas, de Las Vegas, em vários lugares, né? Tem em Nova York, tem ali na Califórnia, tem vários lugares, na Flórida. Então, esses caras, eles trouxeram a cultura americana de trazer a pesca, de se pescar o tucunaré. Porque lá na Flórida tem tucunaré, mas o tucunaré da Flórida é pequeno. Eles querem o grande. Querem o grande. Entendeu? Olha, às vezes é impressionante como eles ficam o dia todo para pegar um grande, mas eles não querem pegar 10 pequenos. Esse é o americano. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho grande, até para manter. Você falou em concorrência aí no começo, aí você falou alguns países, né? Mas eu vou dizer aqui que a gente corre mais riscos hoje com 2 países que eles têm exatamente o produto que a gente tem. Uhum. Eles têm o tucunaré grande, que é a Colômbia e a Venezuela. Eles têm o tucunaré grande, que nem nós. Vizinhos, nossos vizinhos. E o tucunaré deles é igual ao nosso, é do mesmo lugar. É lá do Orinoco, que é negro, entendeu? Entendi. Então, eles têm a mesma coisa, no Passiva, no Parcimônia, nos rios de lá. Então, eles são perigosos para nós. Ou seja, cada vez mais nós temos que nos profissionalizar, nós temos que ser um receptivo mais atrativo.
o que eu percebo muito, seu Jorge, me corrija se eu estiver errado, que muitas vezes o pescador ele vem, ele passa por Manaus e vai embora. Ele não degusta, ele fica muito pouco em Manaus, né? Ele fica... Tava vendo alguns relatos, ele passa uma noite, no máximo 2 noites, e já vai para Barcelos, já vai para... Esqueci o nome do outro lugar, para Balbina, né? Ele passa por aqui. Então a gente aproveita muito pouco esse turista aqui. Não sei se é falta de perspectiva, não sei se é falta de olhar para esse mercado com mais acuidade, não sei se é falta de preparo efetivamente. O senhor falou, por exemplo, dos hotéis, né? Que faltava hotel. Hoje, os nossos hotéis, se nós olharmos o setor hoteleiro de Manaus, ele deixa muito a desejar. Sobretudo no que diz respeito à própria receptividade do pescador e, sobretudo, quando chega aqui um estrangeiro, né, o idioma, né, não tem uma fluidez no atendimento. Então, acaba que a gente precisa se preparar para que a gente possa aproveitar melhor esse mercado. Mas deixa eu lhe perguntar, seu Jorge, quais são os riscos que nós temos da gente, além da concorrência da Venezuela e da Bolívia que o senhor falou há pouco, Colômbia, desculpa, Venezuela e Colômbia, quais os outros riscos que a gente que são preocupantes que nós temos que nos prevenir? O tucunaré, ele é bom, mas ele é um grande risco. Porque o que acontece? Existem alguns movimentos, vamos enumerar os riscos. Por exemplo, se, por exemplo, o governo federal resolver colocar várias áreas em áreas indígenas, isso pode ser um problema. Apesar de ser hoje, a gente já tem pescaria do tucunaré dentro de reserva indígena, de maneira boa para a comunidade e boa para o operador. Tá? A gente tem regiões lá como o Jurubaxi, o Ineuxi, que é lá em Santa Isabel, o Curicurari, que é lá em São Gabriel, o Marmelos, que é lá em, eu acho que é Apuí, não me lembro da cidade, mas tem o rio Marmelo, Manicoré, que é Manicoré. Então, você tem lugares que está caminhando bem, mas isso é uma ameaça, tá? Perfeito. É um ponto bem negativo. O outro ponto é assim, o tucunaré, se ele for muito pescado, se tiver assim, mais pescadores que peixe, que às vezes a gente brinca, feriado de 7 de setembro, feriado de outubro, tem mais pescador que peixe. Aí sabe o que acontece? O cara vai lá, agora já imaginou, o cara vai lá, gasta uma boa grana para pegar o troféu. Aí o cara não pega o troféu, né, porque não tinha peixe. Sai frustrado. Sai frustrado. Aí, no passado, espero que hoje com a lei não aconteça mais, ele passava um dia aqui em Manaus, ia lá no mercado, aí esse mesmo pescador que não pegou o tucunaré, ele ia lá no mercado e via o que ele queria morto. Ah, cara, ele não volta mais. Entendi. Difícil voltar. Então, isso aí, cara, é um negócio que abala as nossas estruturas, tá entendendo? A gente não consegue administrar, né, essas coisas, né? E esses dois são os itens assim mais nevrálgicos que eu digo, né? Que eu enfoco que a gente tem que melhorar, a gente tem que ter o tucunaré. E a outra coisa, tem um terceiro item que é assim, ele tem a ver com terra indígena. É o seguinte, hoje o cara investe num barquinho, voadeira para pescar, investe para pescar aqui perto de Manaus. A gente não tem onde pescar. Por quê? Porque Cajatuba é reserva, Cueiras é reserva, todo lugar é reserva. Aí a gente não consegue pescar. Então, eu acho que isso aí também o poder público tem que agir, né? Apesar de, por exemplo, no Rio Cueiras, né, a gente preenche um requerimento da entrada na SEMA, lá na Secretaria do Meio Ambiente. Mas aí já é uma burocracia, né? É uma burocracia. O cara não pode resolver de última hora. Por exemplo, eu quero ir lá, eu estou me preparando para ir lá. Entendi. Tem que ter cartão de vacina, não sei o quê. Mas é uma burocracia. Mas, vamos pescar amanhã lá no Coelho? Não pode. Entendi. Não pode porque eu tenho que dar entrada. Então, essas coisas acabam... Pô, tem muito pescador que acaba ficando desanimado, entendeu? O cara fica desanimado. Pô...
Que é uma coisa que ele quer para relaxar, ele não quer ter trabalho não nenhum. tem que ter. Esse, por exemplo, outro problema muito sério com relação aos voos nossos. Rapaz, o que tem de pescador desgostoso com relação aos nossos voos. Não, aconteceu agora, seu Jorge. Perde material, companheira Extravia cancela o material, voo, cancela voo, entendeu? O pessoal, eu participo de muitos grupos de pesca, né? Não só daqui de fora. E o pessoal fala, vem pescar na Amazônia está se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque os voos são difíceis, né? Não tem infraestrutura. Não, por exemplo, lá o aeroporto de Barcelos não oferece muitas condições. Espero que melhore. O aeroporto foi reformado, está melhor, entendeu? Mas ainda falta, entendeu? Então, muitas coisas contam para trás. Estão jogando contra. Mas assim, o pescador, ele é tão alucinado pelo tucunaré que ele vem. Entendeu? Você dá um empurrão. Olha, tem um monte de amigo meu que mora aqui que fala, porra, não tem jeito, cara. Eu não ia esse ano, mas eu vou. Entendeu? Então é assim. Legal. A gente conta com esse lado positivo, mas a gente tem que se cuidar. Entendi. Tá? Seu Jorge, vou te convidar o senhor para tomar mais uma água. Olha só, gente. E aí eu quero chamar a atenção do poder público. Porque, gente, olha só, infraestrutura. Quem que vai cuidar da infraestrutura? Poder público. E aí não importa, e aqui eu não estou falando de A, B ou C, de governador, prefeito, não é nada disso. A gente tem que pensar que nós temos uma matriz econômica que está batendo na nossa porta, que ela pode ser muito bem aproveitada ou ela pode ser perdida, à medida que nós deixemos de lado. Então, a infraestrutura é importante que a gente não crie nenhum tipo de empecilho, é importante que haja aí um entrosamento das companhias aéreas, o cuidado, não só com o pescador, mas com as pessoas que vêm para cá, extravia material, e esse material caríssimo, tem isca aí que custa uma fortuna, né? Que não é barato. Tem carretilha de 9 mil, 10 mil reais. Você já pensou se extraviar o negócio? Então, assim, precisa ter o cuidado e nós precisamos preparar as pessoas para esse receptivo. E é importante também qualificar a mão de obra que possa atender esse público, porque é um público extremamente consumidor, é um público extremamente exigente e eles querem tranquilidade, então eles querem ter uma boa experiência no ambiente que eles estão. Então chama atenção para esse ponto, que é super importante, e é o que a gente está conversando aqui com o seu Jorge Gomes, que é aí o fundador da Sucuri Pesca, que vem desenvolvendo um trabalho super bacana. Tive alguns amigos que foram atendidos nas duas lojas e ficaram encantados com a variedade de material, com a variedade de produto e, sobretudo, da iscas. Levaram isca daqui para São Paulo Sim. E para o Mato Grosso. Um dos colegas levou para lá. Gente, eu quero aproveitar um minutinho para falar com você, enquanto o seu Jorge toma uma aguinha aqui, falar para você sobre a nossa Academia de Líderes. Academia de Líderes, você acessa agora pelo www.ibvv.com.br e você pode contratar a nossa Academia de Líderes. Para você que quer se tornar um líder, ou você que é um gestor e quer melhorar a sua performance, são 5 módulos super interessantes. Então, no primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo nós falamos sobre marketing pessoal e postura ética. No terceiro módulo eu entrego para você algumas ferramentas de gestão para que você possa ganhar tempo, ganhar produtividade e entregar o melhor resultado. E no quarto módulo a gente fala sobre plano de negócios, planejamento estratégico e também finalizamos com o quinto módulo, que são modelos de negócio. Então acesse agora www.ibvv.com.br e você pode ter acesso à nossa Academia de Líderes. Quero chamar a tua atenção que hoje a gente está conversando sobre esse mercado de pesca super interessante. Eu estou aqui com o Jorge Gomes, que ele é economista, ele deixou outros negócios e começou a se dedicar a ter uma loja voltada para esse segmento. São 3 lojas para atender o público em Manaus e atende não só o Manauara, mas público de todos os lugares, que é a Sucuri Comércio de Pesca e também agora tem a Sucuri Náutica. Seu Jorge, falando aí em Sucuri Náutica, como que surgiu essa necessidade, como que surgiu essa demanda? Da mesma forma que lá na pesca a gente precisava de produtos diferenciados, eu vejo que na náutica tem o mesmo gargalo. Então, o que acontece? Só esse ano eu já participei de 2 feiras náuticas, entendeu? Uma lá nos Estados Unidos, né? As 2 lá nos Estados Unidos, na realidade. Então, justamente procurando esses produtos diferentes para a gente agregar aqui no nosso negócio, né? Então, a ideia é trazer algo diferente, que possa contemplar a necessidade, que possa servir de referencial. Exatamente. A gente, na realidade, furou fila, eu digo,
né? Porque a gente comprou uma loja já existente, que foi a Rente Equipe Naval, que era uma loja de 30 anos aqui no mercado. Né? Era uma loja lá na Cachoeirinha, a gente assumiu lá a loja, a gente está lá na Cachoeirinha. Então, a gente pegou o know-how dos vendedores deles, os vendedores estão com a gente, tá? A carteira de clientes está com a gente. Então, a gente furou uma fila aí, mas a gente está engajado em procurar coisas novas para oferecer coisas diferentes também no mercado náutico. E, seu Jorge, qual que é o grande desafio que o senhor enfrenta hoje como empreendedor, como empresário desse segmento? Cara, é assim, é a carga tributária, que é assim, hoje com a Zona Franca, né, na parte comercial, é uma carga tributária menor. Então, a gente tem muito receio do que vai acontecer com a reforma tributária. Né? A gente não sabe como vai ficar. Ninguém sabe como é que vai ficar, né? Na realidade, né? Um outro desafio grande é continuar inovando, porque, estou inovando, tá bom, não tá não. A gente tem que, por exemplo, esse mercado, tanto náutico como de pesca, são centenas de milhares de produtos lançados todos os meses. Então, você tem que continuar inovando. E cara, aperfeiçoamentos, por exemplo, a gente trouxe uma sonda agora que vê o peixe. Entendeu? Ela vê o peixe, impressionante, entendeu? Então, esse mercado, ele vive de inovações, entendeu? Então, a gente acompanhar é um desafio muito grande para nós. Seu Jorge, a gente tem, assim, a grata satisfação de estar há quase 2 anos aqui com esse programa Virando o Jogo. E tem muita gente, muitos amigos, tem gente em Curitiba, tem gente do interior de São Paulo, tem amigos em Portugal, amigos que estão nos Estados Unidos, tem um amigo que está em Dubai, falou, vou assistir por causa que é o Jorge que vai estar aí, enfim. Qual que é a dica que o senhor dá para quem pensa em vir pescar na Amazônia? O que a pessoa tem que se precaver? Quais são os cuidados que ele tem que se precaver para ele vir para cá, ter uma boa estada e ter uma boa pescaria? Referência dos operadores. Isso é chave. Porque, infelizmente, como todos os mercados, tem os bons, os médios e os ruins. Então, a gente tem que eliminar os ruins. Então, eliminando os ruins, são aqueles que não estão legalmente, que não têm o CRP lá do IPAAM, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Data, né? A data, o nosso período de pesca é curto, entendeu? Então, a gente tem uma janela de pesca pequena em alguns lugares. Então, os operadores mesmo, nós, os operadores, só fornece pescaria ali naquele período, entre agosto e março no máximo. Entendi. Isso variando as localidades, porque que é o período das secas, né? E, a grosso modo falando, quando a água está mais baixa, o peixe tem menos lugar para se esconder. Então, aí a gente entra para pegar. Perfeito. Entendeu? Então, isso aí... Eu diria que assim, é 90% da sua pescaria. Tá? Seu Jorge, agora vamos falar um pouquinho sobre a sucuri. A gente... E aí vai aparecer na tela, a Érica vai colocar na tela aí o Instagram da sucuri, vai colocar os contatos aí. O pescador, aquela pessoa que quer... O que ele encontra lá na sucuri? É óbvio que são produtos para pesca esportiva, mas o que o senhor tem assim de mais interessante, inovador hoje lá no seu mix de produto? Olha só. Vou dizer uma coisa assim que é meu orgulho, né? É meu orgulho tanto na maneira de postar, de estar lá na loja, tá? Que, por exemplo, em todas as lojas, normalmente, você expõe as iscas por marca. A sucuri, ela não expõe as iscas por marca. As pessoas até falam lá, pô, é diferente, porque a gente trabalha por ação da isca. Por exemplo, se ela começa de um lado para a superfície, aí ela vai superfície, meia água e fundo, a grosso modo, né? Que tem o twitchbait no meio do caminho. Mas vai assim. Então, esse é o nosso painel de iscas. Só para você ter ideia, a gente fez uma conta aí, mais ou menos, em cada loja nós temos 25 mil iscas. Iscas? 25 mil. Entendeu? Em cada loja. Se você pegar meu estoque, eu tenho mais de 50 mil iscas. Então, isso é um orgulho para nós. Tá? A variedade de iscas para atender os pescadores de qualquer gosto. Eu não gosto de fazer força.
Tem a isca de menos força? Tem. Ah, eu quero ver o peixe pular em cima da isca. Eu tenho ela. Então, a gente trabalha muito junto com o mercado japonês, né, com o mercado americano. Então, eles lançam alguma coisa lá, a gente já está ligado. A gente tem muitos fornecedores bons lá no Japão, inclusive o presidente de uma grande empresa de iscas chamada do Reales estava lá na loja na sexta-feira, na quinta-feira, e vai estar lá, eu acho que sexta, se não me engano, entendeu? Então, isso aí é interessante, a sucuri, porque o que acontece? Como muita gente vem pescar aqui no Amazonas, as pessoas importantes da pesca esportiva no mundo já indicam. Vem para cá. Eles vêm me visitar. Entendi. O diretor da Shimano vai me visitar, o diretor da Daiwa vai me visitar, o diretor das grandes marcas, o cara manda mensagem, olha, o cara vai aí contigo e tal. Eu digo, não, vou lá, vou receber ele, entendeu? Entendi. Então, isso aí, dá uma satisfação muito grande. E a gente tem, por exemplo, a parte de roupa, depois de 22 anos, continua forte. Entendi. A gente coloca roupas prêmios, roupas de marca, de grifes, entendeu? À disposição, né? Isso eu não estou falando de varas, né? Que hoje, a gente tem uma particularidade que a gente está criando coisas com nossas marcas. Marca própria. Além da marca própria, a gente tem parcerias. Entendi. Por exemplo, tem parceria com a Rapala, que é uma grande marca. Né? Os diretores vêm aqui e tal, entendeu? Então, a Rapala tem uma vara de pesca lá que está lá, sucuri. Aquela vara não tem em lugar nenhum do mundo, só na sucuri. Entendeu? Entendi. Então, essa dinâmica de você desenvolver o produto, eles mesmos me procuram, me chamam, olha, o que tu acha dessa cor, o que tu acha dessa vara, o que tu acha desse carretilho. Então, isso aí é muito gratificante para mim. Você não tem noção. Você não tem noção. Imagina. Então, hoje mesmo teve um diretor de uma dessas empresas grandes me perguntando sobre um produto. Então, cara, isso aí dá uma dinâmica no nosso negócio muito grande. Bacana. Gente, olha só que papo legal. E agora eu vou aqui para indicar para você um filme. O nosso tempo chegou ao final. Esse papo super interessante, esse papo super gratificante. E já eu volto com o seu Jorge só para o nosso vai e vem. Quero indicar para você um filme super interessante que é Ouro e Cobiça. O ambicioso Kenny Wells precisa de um plano para continuar no negócio de mineração após a morte de seu pai. Para isso, se junta um geólogo de reputação duvidosa na missão de procurar ouro nas selvas remotas da Indonésia. Você pode assistir esse baita filme na Amazon Prime. E agora eu quero falar com você do nosso Minuto Empreendedor. E dentro desse Minuto Empreendedor, nós estamos falando aqui do mercado diferenciado, do mercado exigente, do mercado promissor. Mas eu quero chamar a tua atenção como que é importante em qualquer mercado que você proporcione uma boa experiência para o seu cliente. Então imagine que em qualquer segmento você precisa dar a oportunidade do seu cliente, seja ele quem for, de qualquer nível social, a ter uma boa experiência. E essa experiência começa desde a acolhida, começa por um momento que você recebe bem esse cliente, precisa que você conheça muito bem o seu produto para que você possa desfazer qualquer dúvida e é importante que você gere para esse cliente conveniência e informação. Muitas vezes o cliente ele não conhece o seu negócio, ele não conhece a sua cidade, ele não conhece a sua loja, ele quer simplesmente uma informação. E você precisa estar disposto e preparar o seu time para informar melhor e tudo isso faz parte de uma boa experiência que você tem que agregar para o seu cliente ou para o seu futuro cliente. E agora eu volto aqui com o Jorge Gomes, para esse momento aqui vai e vem, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo aqui no nosso podcast, Virando Jogo, toda terça-feira, a partir das 17 horas, você está conosco aqui. Seu Jorge, são perguntinhas rápidas para a gente finalizar esse bate-papo. O que é mais importante, professor? Cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Empreender é agir. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Reconhecer os erros. O senhor ainda tem tempo para pescar? Tenho. Menos do que eu gosto, né? Menos do que eu gostaria. Seu diferencial? Ser ousado. Sua maior alegria?
Ver meus clientes pegando peixe, né? E minha família, né? Eu acho que a família a minha família é a grande, como é que é? O alicerce. O alicerce. Entendi. E quem é Jorge Gomes? Além desse empreendedor, empresário, bom papo, quem é Jorge Gomes? Sou um empreendedor, né? Gosto de desafios, né? E a gente tenta lutar pelas coisas que a gente acredita, né? Nesse mundo da pesca a gente teve muitas... A gente acaba tendo algumas inimizades por diferenças de pensamentos. Por exemplo, né, muita gente achava que a gente nunca ia conseguir ser parceiro da pesca profissional, porque a pesca profissional quer matar o tucunaré e a pesca esportiva quer soltar o tucunaré. E a gente hoje consegue. A gente tem um bom papo com a pesca profissional, até porque eles entenderam que a pesca esportiva é 99% tucunaré e 1% outras espécies. E a pesca profissional é menos de 5% tucunaré e 95% outras espécies. Então, eles entenderam isso. Então, para que sacrificar 5 em detrimento de 99? Perfeito. Seu Jorge, quero agradecer muito esse bate-papo, quero agradecer você que está do outro lado e gostaria que o senhor se despedisse dos nossos amigos, telespectadores e pescadores, com certeza. Não, legal. Não, então, muito obrigado pela oportunidade, né? Estamos aqui à disposição e eu queria, assim, dar uma levantada de moral no nosso negócio de modo geral, dizer que a gente está no caminho, né? Os poderes públicos estão se envolvendo de forma positiva. Por exemplo, hoje a gente tem, eu não sei ainda se vai ser liberado ou não, mas seria muito bom se o mirante fosse liberado para os barcos que fazem pesca esportiva embarcarem os pescadores, né? Uma ideia bem interessante. Tem a questão da lei do tucunaré também, que isso aí já é uma mudança no poder público muito grande. Você não tem noção da dimensão do que isso representa. Quer dizer, o poder público agora está num caminho, né? Então, a gente quer animar, né, o pessoal a pescar. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: quando você pegar o primeiro tucunaré, você vai virar pescador. Isso é certo, porque a emoção é grande. Legal, gente, olha só que papo super interessante, seu Jorge, essa figuraça, bom astral, bom papo. E eu tenho alguns colegas, alguns amigos aí, quero aproveitar para mandar um abraço para o Jurandir Gaioto, que é pescador. Quero mandar um abraço também lá para o Milton, do História de Pescador, que também é pescador, deve ser seu cliente, né? Para os meus amigos, o César, que esteve aqui agora lá de Campinas pescando, né? O Felipe, que também esteve aqui agora, que é lá do Mato Grosso, esteve aqui pescando. E para você que está do outro lado, toda terça-feira, a gente tem um encontro marcado aqui, próxima semana é o último programa de 2024, e agradecer ao Deus essa oportunidade. Comigo, virando o jogo, até a próxima terça-feira.